Boa noite, irmãos. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 17. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 17. E aí nós vamos ler até o 4:1. Esse 4:1 aí, na verdade, é um verso de transição para a passagem seguinte, que o reverendo André vai retomar a partir do domingo que vem, mas tem a ver também com o nosso texto. Então, repetindo uma última vez, Filipenses 3, 17 até 4:1. Temos algum visitante de primeira vez? Primeira vez, irmão? Seja muito bem-vindo. Qual é o seu nome? Rafael, olha aí. Belo nome, hein? Escolheram bem esse nome aí. Seja bem-vindo. Já te entregaram a lembrancinha? Não, então o irmão vai receber e ali na porta a gente vai conversar melhor. Filipenses 3, a partir do 17. Então, repeti mais uma vez ainda, né? Tinha falado que era a última. Agora sim, meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, agradecemos por Tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito seja conosco, ó Pai, nos dando um entendimento correto e aplicando aos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, se nós nos lembrarmos um pouco do que nós estudamos domingo passado, bem nos versos anteriores, né, de 12 a 16, nós vimos que Paulo falou da vida cristã como uma corrida, uma maratona. Todos nós estamos juntos nessa corrida de santificação, ou seja, conhecendo cada vez mais a Cristo e nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Nós vimos no verso 16 que o retrocesso não é uma opção. Olha aí, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós estamos sempre progredindo, sempre avançando, conquistando, como numa corrida, numa maratona, quilômetro após quilômetro, até chegarmos àquele alvo, quando nós seremos sim iguais, semelhantes ao Senhor Jesus, na glória. Então, cada estágio da maturidade cristã que nós alcançamos se torna a base sobre a qual nós progredimos. Então, tendo estabelecido isso nos versos 12 a 16, Paulo agora, a partir do verso 17, que nós acabamos de ler, vai nos exortar sobre a importância de nós avançarmos nessa jornada seguindo os exemplos certos e ignorando os maus exemplos. Nós estamos nessa maratona e nós avançamos nela também olhando para modelos de imitação de Cristo. Então, o nosso tema é: sigam os modelos certos.
Primeiro ponto, nós vemos no verso 17: sede imitadores meus. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo se coloca como um modelo a ser seguido pelos filipenses. Por quê? Ele mesmo é um praticante de tudo aquilo que ele vem ensinando. Ele está nessa corrida junto com os filipenses, ele está nessa maratona. Ele não só fala, ele pratica, ele está dizendo: olhem para mim, olhem para o meu exemplo, me imitem. Ele é um exemplo de tudo o que ele ordena. Repare, voltando lá no verso 16, o uso da primeira pessoa no plural. Paulo fala: andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele se coloca junto com os irmãos nessa necessidade de santificação, e ele está dizendo: olhem para mim, eu busco o conhecimento do Senhor, eu busco me conformar a Ele cada vez mais. Ele se coloca como um modelo de alguém que, com o auxílio divino, com a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida, se esforça continuamente em se tornar parecido com Cristo. Você sabe, ele escreveu numa outra passagem mais conhecida, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo sabe que não adianta somente falar. Ele sabe que precisa viver as coisas certas, não adianta só falar as coisas certas, ter a sã doutrina, isso tudo faz parte, é preciso, mas tem que ter mais, tem que ter vida, tem que ter atuação, tem que agir ao ponto dele mesmo se tornar um modelo. Então, o verdadeiro aprendizado dos filipenses, Paulo sabe, não depende somente deles lerem ou ouvirem os seus ensinamentos. Eles precisam ver na vida de Paulo a prova viva de um modelo daquilo que ele vem ensinando. Ele ensina a imitar a Cristo, ele é um modelo para isso. E é claro, Cristo é o modelo supremo, o qual nós devemos seguir. E é muito interessante como Paulo vem construindo na carta aos Filipenses essa ideia da imitação, né? Em primeiro lugar, né, se você puder voltar um pouco na sua Bíblia, a gente vê lá no capítulo 2, ele colocando o Senhor Jesus Cristo como o exemplo máximo a ser seguido. Mas aí depois ainda, então isso aí está no 2, 5 a 11, mas ainda no capítulo 2, a partir do verso 19, ele vai dar 2 exemplos de como isso é possível, e aí ele fala de Timóteo e Epafrodito, e finalmente no capítulo 3, a partir do verso 2, ele mesmo se coloca como exemplo, e é isso que ele continua fazendo aqui, e é muito significativo quando a gente olha para o verso 17 do capítulo 3, que a gente está estudando, que ele primeiro fala no singular, sede imitadores meus, e aí depois ele continua, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então ele agora coloca um plural. Por quê, meus irmãos? Paulo não se vê como o único exemplo que existe para ser observado e seguido. Existem outros, como Timóteo e Epafrodito, sobre quem ele escreveu na carta. Sigam o nosso exemplo, eu não sou o único. Existem outros irmãos que, com a habilitação do Espírito Santo, com a capacitação que vem de Deus, se esforçam com temor e tremor para se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Olhem para os nossos exemplos, sejam nossos imitadores. Mas esse é o primeiro ponto, sede meus imitadores. Lá no final eu vou aplicar. O segundo é, não imitem os inimigos da cruz. Versos 18 a 21. Olha só, por que será que Paulo está tão preocupado em os filipenses terem um modelo adequado? Por que, Paulo, você está tão preocupado?
No verso 18 ele explica o motivo da sua preocupação, dele fala, olhem para mim, olhem para nós, é porque existem muitos que vivem como inimigos da cruz. Ao invés de serem modelos da cruz, são inimigos. E Paulo já alertou os filipenses, olha o verso 18, como é forte o que Paulo escreve aqui. Repetidas vezes, Paulo já alertou os filipenses sobre essas pessoas. E agora, enquanto ele escreve, ele faz isso até chorando, comovido. O apóstolo está falando de algo seríssimo, irmãos. Trata-se de uma situação gravíssima, sobre a qual os filipenses já foram instruídos. E essa situação é tão séria que ela é capaz de mover as emoções do apóstolo a ponto dele escrever em lágrimas. Olhem, cuidado com os inimigos da cruz. Não são esses os modelos. Mais uma vez, Paulo os alerta sobre isso. E agora, nos versos 19 a 21, nós vamos ver o quê? Paulo vai entrar em detalhes sobre quem são os inimigos da cruz. Só que ele faz isso de uma maneira muito interessante, porque ele faz isso contrastando-os com os verdadeiros crentes. A partir do verso 19, Paulo fala quem são os inimigos, mas ele vai mostrar o contraste claro que há entre eles e os crentes de verdade. Então, no 19 ele fala dos inimigos, e no 20 e 21 ele vai falar dos crentes. Então, observe que ele começa falando do destino dos inimigos da cruz. Qual é o seu destino? É a destruição. Está aqui na nossa tradução como perdição. Essa linguagem é usada por Paulo para falar da destruição eterna. O destino deles é esse. Agora repare o contraste com relação ao verso 20, quando ele fala dos crentes. O destino deles é a cidadania celestial. A nossa pátria está nos céus. E a palavra pátria aqui apareceu antes, numa passagem muito importante, que foi no capítulo 1, 27, que está lá traduzido como vivei, que é a palavra, o radical ali é de cidadão, certo? Então, vocês são cidadãos dos céus, é uma cidadania celestial. Vocês têm um status diferente, inclusive, essa distinção entre a destruição e o destino daqueles que têm a pátria celestial foi feita por Paulo no capítulo 1 também. Olha o verso 28. Em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, a mesma palavra, é para vós outros de salvação. E ele está trazendo de novo esse entendimento aqui. A seguir, no verso 19, Paulo fala a quem esses inimigos da cruz servem. Quem é o Senhor deles? Eles servem ao seu próprio ventre. Algo, meus irmãos, que nunca pode estar plenamente satisfeito. A ideia é que eles servem a si. Eles são os seus deuses, os seus senhores. Em contraste, Paulo fala sobre os crentes, quando ele fala da origem celestial dos crentes, da sua cidadania, ele deixa claro que eles aguardam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que nós servimos, e não aos nossos ventres, e não a nós mesmos, e não às nossas necessidades, aos nossos desejos, às nossas paixões, é a Cristo. Aliás, o ensino de Jesus foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Então nós não servimos a nós mesmos, mas a Cristo, e como consequência disso, recebemos de Deus o que realmente precisamos. Terceira coisa que Paulo vai apontar como característica dos inimigos da cruz e vai contrastar com os verdadeiros crentes é aquilo do que eles se orgulham, onde está a sua glória. Segundo o verso 19, a sua glória está na sua
vergonha. E Paulo escreveu algo semelhante lá em Romanos capítulo 1, verso 32, se o irmão quiser conferir, mas a ideia lá é a seguinte: Paulo está falando dos incrédulos, daqueles que rejeitam ao Senhor, e aí a última acusação que ele faz, está projetado aí, no final do verso, é a seguinte: olha, essas pessoas não somente praticam essas coisas que levam à morte, mas ainda elogiam, incentivam quem procede dessa maneira. É mais ou menos a mesma ideia que ele está trazendo aqui, coisas vergonhosas, pecaminosas, das quais as pessoas se orgulham, que as pessoas incentivam, que as pessoas praticam e não vem problema nenhum. Então, repare que essas inversões permanecem nos nossos dias. As pessoas se gloriam, se elogiam por comportamentos completamente contrários à palavra de Deus. Quer ver? Tem um mês no nosso calendário, o mês de junho, que, no contexto em que nós vivemos, recebeu uma alcunha de ser o mês do orgulho. Aí é LGBT, um monte de QIA+, eu nem sei como é que está hoje em dia. É o mês do orgulho gay, antigamente, aí depois mudaram o nome. Olha a palavra que está sendo usada, orgulho. Estão se orgulhando o quê? Daquilo que é vergonha, porque é desobediência à palavra de Deus. É claro que isso aqui é só um exemplo disso, e talvez o mais evidente para ilustrar o nosso ponto, mas existem muitas outras circunstâncias em que as pessoas se gloriam de algo que é completamente contrário à cruz de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção, porque Paulo está falando aqui de algo que acontece dentro da igreja. Aqui em Filipenses, Paulo não está preocupado com as pessoas que estão fora da igreja. Olha só, ele diz assim: andam entre nós. Olha aí o verso 19. 18, obrigado. Muitos andam entre nós. E aí, no 19 ele fala: o destino, o Deus e a glória deles está na sua infâmia, ou seja, na sua vergonha. Muitos andam entre nós que têm, em outras palavras, os seus valores invertidos. Ao invés de se gloriarem na cruz, a gente canta o hino, né? Rude cruz. E aí lá no refrão: sim, eu amo a mensagem da cruz. Como é que continua? Seu triunfo, meu gozo será. Mas ao invés das pessoas se orgulharem disso, se exaltarem, se gloriarem na cruz de Cristo, não. É nas suas vergonhas, nas suas infâmias que isso acontece. Então, o apóstolo, e qual vai ser o contraste então? Ele vai contrastar essa glória mal colocada com aquilo que os verdadeiros crentes aspiram, que é justamente o que, meus irmãos? Ter os nossos corpos de humilhação transformados e conformados à gloriosa imagem de Cristo. Olha só, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa glória está nisso, naquilo que Jesus vai fazer em nós. É um contraste gritante. Os inimigos da cruz se gloriam num comportamento que vai terminar em julgamento, destruição, longe de salvação e verdadeira glorificação. E aí a última comparação feita por Paulo é com relação ao foco. Onde está o foco dessas pessoas? Segundo o verso 19, os inimigos da cruz se preocupam com as coisas terrenas. Eles estão de olho nas coisas terrenas. É o que se espera de alguém cujo Deus é o próprio ventre. E o foco do crente, por outro lado, qual é, meus irmãos? É o final do verso 21. É que tudo, sejam as coisas terrenas, sejam as coisas celestiais, tudo está submetido, tudo está sujeito, subordinado a Cristo. Olha lá, verso 21.
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Tudo está subordinado a Cristo. Então, o foco do crente é saber que Cristo governa tudo. Tudo que acontece nessa terra está sujeito a Ele. Nos céus, sujeito a Ele. E aí, Janaína, por favor, para ilustrar tudo que a gente viu aqui nesse segundo ponto, vou botar uma imagem aí para ajudar a gente. Olha só, Filipenses 3, 19 a 21, que é o nosso segundo ponto. Nós versus eles. Não é que a gente está brigando com ninguém, não. É a distinção que Paulo faz. Qual é o destino? Destruição versus cidadania celestial. Quem é o Deus? Eles têm o seu próprio ventre, nós o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A glória, para eles, é a sua vergonha. Para nós é sermos transformados para sermos como Cristo. E, finalmente, o foco deles nas coisas terrenas. E o nosso, no fato de que todas as coisas estão subordinadas a Cristo. Obrigado, Janaína. Não importa o quão atraente possa parecer seguir essas pessoas. O contraste que Paulo apresenta vai além da superfície, irmão. Alcança o resultado final, o destino final. Sejam quem forem esses inimigos da cruz aos quais Paulo se refere aqui, é claro, existem várias hipóteses. Mas o mais importante é entender que os filipenses não vão querer participar do que eles oferecem. Por toda a Escritura, nós somos repetidamente advertidos a tomar cuidado com aqueles que tentarão nos afastar do Evangelho, que tentarão nos afastar da cruz de Cristo. Quer ver? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 16. Romanos 16, verso 17. Já fui para Coríntios, volta. (16, 17). Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. E, é claro, há várias outras passagens, Paulo faz advertência sobre isso em Gálatas, em 1 Timóteo, em Coríntios. No final das contas, meus irmãos, esses caminhos dos inimigos da cruz são caminhos que levam à morte, à destruição, não levam à liberdade e à bênção prometidas. Não importa o ganho que se possa oferecer no curto prazo, seguir essas pessoas é uma proposta perdedora no final. Então, não importa aquilo que você possa imaginar que você vai ganhar servindo a si próprio. Tudo que você vai conquistar é efêmero, é passageiro. Talvez no próprio curso da sua vida você veja perecer. E se você segue pessoas que dão esse exemplo, você está seguindo um péssimo exemplo. Porque isso conduz à destruição. E aí no capítulo 4, verso 1, como eu falei, Paulo vai fazer uma transição para o que ele vai falar depois, ele diz assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, aqui eu já estou concluindo, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor, permanecei firmes no Senhor. Como? Fazendo o que ele acabou de dizer, seguindo a bons exemplos, exemplos que conduzem a Cristo e ignorando os maus exemplos, aqueles que nos afastam de Cristo. Então, diante dessa passagem, existem algumas perguntas que nós precisamos nos fazer. Em primeiro lugar, quem são as pessoas que te influenciam ou que te influenciaram no curso da sua vida? Afinal de contas, vivemos no mundo dos influenciadores digitais. Olha como é atual, né? O texto que Paulo escreveu há 2000 anos atrás.
Você já viu alguém dizendo, ou você talvez mesmo já tenha dito, olha, eu quero ser igual àquela pessoa, um exemplo de fidelidade a Cristo. Eu quero ser igual àquela pessoa ali, um exemplo de crente. É comum a gente ouvir isso? Ou será que o que a gente mais ouve é, olha, eu quero ser igual àquela pessoa, quero ter uma carreira igual a dela, quero poder viajar todo ano para a Europa, olha, fulano batalhou, conquistou, valeu a pena, eu quero seguir esse exemplo. Olha, eu quero seguir o exemplo daquela pessoa, porque ela venceu, era obesa, agora está cuidando da saúde, perdeu 90 quilos, faz exercício, isso é um exemplo que todo mundo deveria seguir para cuidar da saúde. Meus irmãos, em regra não tem nada de errado nessas coisas, mas existe um modelo maior, mais importante, supremo, que deve ser seguido, que é o modelo de imitação de Cristo. Nós temos encontrado pessoas assim, nós temos imitado pessoas assim. Pensa na sua vida, alguém na sua vida já passou por você e você pensou, olha, isso é um modelo de cristão. Será que se passou, passa dos dedos de uma mão para contar quantas foram? Isso mostra, dependendo do que a conclusão que você chegou, infelizmente eu acho que não foi boa, porque eu também fiz essa reflexão. Isso mostra a necessidade que há na igreja do Senhor Jesus de modelos de imitação de Cristo, como era Paulo, e não era só ele, porque Paulo é apóstolo, e Epafrodito, Timóteo, e tantos outros que estavam na cadeia, na prisão, enquanto ele escrevia a carta. E você tem sido um bom modelo de cristão, de imitação de Cristo? Ou talvez você tenha se comportado mais como um inimigo da cruz? Eu digo para você, dentro da igreja tem pessoas que são inimigos da cruz, porque essas pessoas aqui às quais Paulo se referiu estavam dentro da igreja. Nós precisamos de modelos de crentes fiéis a Cristo. Você é modelo para alguém? Pais, vocês são modelos de Cristo para serem imitados por seus filhos? Seu filho vê você orando, seu filho vê você lendo a Bíblia, seu filho vê você todo domingo se esforçar para estar na igreja, independentemente das circunstâncias que estejam acontecendo, e não é porque é uma coisa mecânica, não, é porque você tem prazer. Então a pergunta é, o seu filho vê você tem prazer no dia do Senhor? Você ter alegria em ter comunhão com os irmãos, ou ele está acostumado a ouvir você reclamando da igreja? Na prosperidade, nós somos modelos de pessoas que vivem com humildade. Nas provações, nas adversidades, somos modelo de Cristo, agindo com esperança no cuidado de Deus, mesmo em meio à dificuldade? Ou será que o que se vê é que na prosperidade nos gloriamos, nos exaltamos, deixamos Deus de lado, e na dificuldade nós achamos que Deus se esqueceu de nós, agimos sem fé, sem confiança no cuidado de Deus? Será que tem alguém nos imitando? Se há, será que estão imitando coisas boas que aproximam essas pessoas a Cristo? Ou será que estamos nos comportando como inimigos da cruz e afastando as pessoas de Cristo, irmão? Isso acontece dentro da igreja. Por exemplo, eu já vi acontecer, não aqui, por aí. Lembra que eu já morei em São Paulo? Passei por um monte de igreja já, tá? Então fica tranquilo. Imagina um jovem mais maduro. Aí chega um outro jovem neófito na igreja.
O outro, que é mais maduro, é maduro, assim, aparenta ser maduro, né? Aí, então, fulano, chega domingo na igreja, aí, tudo bem? Poxa, eu não te vi sábado na programação. Não, sabe como é que é, né? Teve uma chopada lá da faculdade, é importante estar junto com o pessoal, vou ali para pregar, testemunhar o evangelho na chopada. Isso não existe, gente. Está afastando as pessoas de Cristo. Se os irmãos me permitem usar um exemplo pessoal, quando eu era criança, né, tinha um irmão que eu gostava muito lá na igreja, de Inhaúma. E eu sempre comento, né, com o pessoal que trabalha com as crianças aqui, que eu tinha um kit que eu levava todo domingo para a igreja. Era uma pasta, e nessa pasta tinha uma Bíblia, um inário, uma revista de escola dominical e um catecismo, né? E por que eu levava essa pasta para a igreja? Porque eu estava imitando um jovem lá da igreja de Inhaúma. Eu aprendi duas coisas com ele. Uma foi ser botafoguense e a outra foi levar todo o meu material para o dia de domingo para a igreja, especialmente a Bíblia. Ele tinha uma pastinha, né? Todo domingo ele ia com aquela pastinha para a igreja. O pessoal ficava brincando com ele e tal. Aí eu, não, eu quero também, vou fazer igual, que está tudo ali dentro, coisa simples, singela. Mas foi um bom exemplo, marcou a minha vida. Marcou de verdade, irmão, não estou brincando com você não, tá? Então nós precisamos nos fazer essa pergunta. Se as pessoas à minha volta me imitarem, isso vai ser bom ou ruim para elas? Então, imagina uma outra situação. Temos algumas crianças aqui, né? Só uma, na verdade, né? Tem outra ali, tem um adolescente, ali também outra adolescente, né? Olha como as companhias exercem influência sobre nós e nós imitamos essas pessoas. Então, talvez você goste de um determinado tipo de filme. Então, sei que o Marquinho gosta de filme da Marvel, né? Ele ainda está nessa vida, onde ele vai se libertar, né? Aí, já se libertou, será? Ou ainda não? Mais ou menos? Aí, vamos supor, tem um amiguinho ali que gosta muito de desenho japonês, tal do anime. Desenho japonês. Gosta. Aí está ali, está sempre com Marquinhos e tal, né? Todo respeito, usando o seu exemplo, tá, Marquinhos? Aí o Marquinhos, por estar ali, vai começar a aprender com aquele modelo. Vou dar uma olhada nisso aqui, vou ver como é que isso aqui é. Aí, vou seguir isso aqui, vou imitar, vou começar a assistir esses desenhos japoneses aí. Ou então, talvez você goste de ler um determinado gênero de literatura, né? Tem adolescentes aí que são leitores ávidos, assíduos, né? Então, sei lá, gosta de ler fantasia, tipo, coisas do universo fantástico, né? Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, as Crônicas de Olã, por aí, né? Mas tem uma amiga que gosta de ler romance. Coleguinha, lê aqui, isso aqui é legal e tal. Aí começa a mudar e começa a querer ler outras coisas. Então foi influenciada, começou a imitar um modelo. Gente, isso acontece conosco o tempo todo. O tempo todo as pessoas à nossa volta estão exercendo influência sobre nós. Agora, alguma dessas influências nos aproxima de Cristo? De novo, não tem problema você começar a ler alguma coisa porque alguém te mostrou e tal, tudo bem. Mas tem algum modelo aqui que te aproxime de Cristo? E você, o que você leva para as pessoas? O que você demonstra? O que você ensina? O que você pratica? Está conduzindo as pessoas a Cristo? Meu irmão, se não for isso que está acontecendo conosco, onde as nossas igrejas, não falando da nossa igreja a freguesia, não, a igreja do Senhor Jesus no mundo. O modelo é esse que Paulo está dando. Mas a gente aprendeu a ser consumidor, a gente vem na igreja para receber, para ser servido, não tem estacionamento, reclama, não tem ar-condicionado, reclama.
Não falaram comigo, reclama, o pastor não ligou no aniversário, reclama. Irmão, se você ainda não aprendeu, eu vou te ajudar aqui. Se você depender para se afeiçoar a mim, de eu te ligar no seu aniversário, olha, a gente tem um problema. É claro que eu preciso me esforçar para isso, mas é isso, irmão. Como fazer esse diagnóstico? Como entender se estamos seguindo os modelos certos? Como entender se nós mesmos somos os modelos certos? Paulo deu a receita, ele já deu a receita, eu mostrei para vocês, até desenhei aí para ajudar. Qual é a receita? Quem é o Deus a quem nós servimos? E não é só falar, irmão, não adianta só falar. Você falar que serve a Deus não significa que você serve a Deus. Você falar que o seu foco está em Jesus ter domínio sobre todas as coisas, não significa que isso seja verdade. Você dizer que a sua glória é na volta de Cristo, naquilo que Ele vai fazer em nós, só falar isso não quer dizer que seja verdade. Você falar sobre o seu destino, o meu destino é a glória, você só falar isso, não torne isso verdade. Se você não viver essas coisas, se você não viver ao ponto de poder ser modelo. Lembra, Paulo usou um plural ali, não é Paulo o apóstolo, não, é Paulo o pecador. Lembra que ele falou muito das suas dificuldades também, em várias cartas. Mas ele se coloca como modelo, porque humildemente ele reconheceu que nós temos um Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um foco que não são essas coisas aqui terrenas. É um foco no domínio que Cristo tem sobre tudo que acontece aqui, nos céus e em todos os lugares. O seu orgulho, o seu gloriar-se, não é em coisas vergonhosas, desobediência à palavra de Deus, mas é naquilo que Deus vai fazer. E assim, ele sabia do seu destino, a glória eterna com Cristo. Que seja assim conosco, meus irmãos, e que assim nós possamos ser modelos, e que a gente procure bons modelos para nós imitarmos. Não importa qual é a sua idade, e nem qual é a idade do modelo que você vai seguir, tá? Pode ser mais velho, olhando para o mais novo para o mais velho, para o da mesma idade, para o mais novo ainda. Porque é o Espírito que age nas nossas vidas e nos capacita a isso. Amém? Vamos orar. Senhor, o Senhor nos ajude, ó Pai, a, em primeiro lugar, estarmos alertas relativamente àqueles à nossa volta, aqueles que têm influência sobre nós, para que possamos perceber se estamos seguindo esses modelos a tal ponto de nos afastarmos de Ti, ó Pai. Que nas nossas vidas aquilo que nós mais admiramos nas pessoas, por mais elogiável que seja um cargo, um emprego, uma situação, que aquilo que nós mais estejamos olhando, Senhor Deus, seja se essas pessoas são modelos de Cristo, Pai, para que possamos aprender com ela. Então, que o Senhor nos dê humildade, Senhor. Precisamos de humildade para termos modelos nas nossas vidas, Senhor Deus. E que o Senhor nos ajude também a podermos servir de exemplos para aqueles que estão à nossa volta. Nós só podemos fazer isso se o Senhor for conosco, ó Pai. O Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, e que assim a Tua igreja cresça, seja edificada, ó Pai. Que assim o Teu povo seja cada vez mais santificado e todos, como um só corpo, se tornem cada vez mais parecidos com Cristo. Nós oramos no nome dEle. Amém.